que é uma bissetriz? Bissetriz, ele é aquele segmento, né, de reta que divide o ângulo ao meio, né? Se eu tenho aqui um ângulo e eu dividir ao meio, essa parte ser igual a essa, eu vou ter uma bissetriz. Então, em cada um desses triângulos, cada um triângulo existente, a gente tem um ângulo interno, tá? Isso aqui é um ângulo, isso aqui é outro ângulo. São três ângulos. A soma desses três ângulos dá 180 graus. 180 graus a soma desses três. Mas a bissetriz, ela divide ao meio esse ângulo aqui, ó. Então ela vai de um lado até o outro, dividindo esse aqui ao meio. E aqui do outro lado não importa se ela vai dividir ao meio ou não, a gente não sabe. A gente só sabe que ela divide o ângulo ao meio. Mesma coisa essa bissetriz aqui, ó. Estou dividindo esse ângulo em duas partes. E a mesma coisa esse aqui, ó. Dividindo esse ângulo em duas partes, eu tenho outra bissetriz. E esse ponto aqui de encontro, a gente chama de incentro. Deixa eu escrever com outra cor aqui. Incentro. A gente chama de incentro o encontro das bissetrizes. O ponto de encontro das bissetrizes a gente chama de incentro. E ainda falando sobre bissetrizes, se eu tenho um triângulo e aqui eu tenho um ângulo e eu passo uma bissetriz aqui, ó, dividindo esse ângulo aqui ao meio, eu tenho uma bissetriz interna, tá? Eu tenho uma bissetriz interna. Interna porque está dentro do triângulo. E existe o teorema da bissetriz interna, que ele fala o seguinte, ó. Se aqui for 6, aqui for x, aqui for 7, aqui for 4. Ele fala que esse lado está para esse, assim como esse está para esse pedacinho aqui, ó. Então como é que eu armo isso? 6 em cima do x é igual a 7 em cima do 4, tá? Isso é o teorema da bissetriz interna. Depois que eu fizer isso, eu multiplico cruzado. 7 vezes x, 7x. E 6 vezes 4, 24. X é igual a 24. Esse 7 vai descer, a gente divide, ó. Dividido por 7. 24 dividido por 7 não dá exato, tá? Então, eu vou deixar assim mesmo. Então, o valor do x é 24 sobre 7. Vamos tentar dividir. 3 vezes 7, 21. Sobra 3. Coloco um 0 e uma vírgula. 4 vezes 7, 28. Coloco 2 e um 0. 2 vezes 7, 14. Vai dar aproximadamente 3,42. Ou seja, esse x aqui, ele é aproximadamente 3,42. Isso porque a gente poderia continuar a conta aqui, mas vou parar por aqui. Então, o mais importante aqui, bissetriz interna é o segmento de reta, né, que divide o ângulo interno ao meio. Ela está dentro, ela é interna.
E o teorema, o que que fala? Ele fala que esse pedaço aqui, chamei de 6, tá? Esse pedaço aqui é em cima desse daqui, é igual a esse aqui, é em cima desse. É isso que diz. No nosso triângulo inicial estava assim, então 6 em cima do x, foi o que eu botei lá, é igual a 7 em cima do 4. Multiplica cruzado em x e a gente descobre o resultado do que a gente está procurando. Também a gente tem a bissetriz externa. Deixa eu fazer aqui. Bissetriz externa. Mesma coisa. Eu tenho aqui um triângulo. Eu prolongo esse lado aqui, ou qualquer lado que eu quiser. Eu quero prolongar esse. Vou fazer um triângulo melhorzinho aqui, menor. Fazer isso aqui que facilita para mim. Eu fiz esse triângulo aqui. A, B e C. Se eu prolongar um lado, fazendo esses pontilhadinhos aqui, ó, esse lado AB, se eu fizer um ângulo aqui e dividir esse ângulo ao meio, isso aqui, ó, que eu fiz é uma bissetriz externa, tá? Ela está fora do triângulo. O triângulo é esse aqui e ela está fora. Eu posso fazer com qualquer lado aqui, tá? Se eu quiser. Se eu quiser aqui fazer com esse, ó, eu vou prolongar esse lado, faço aqui um ângulo e divido esse ângulo ao meio. Outra bissetriz aqui, ó, externa, tá? Tem um teorema para ela também. Mas o teorema dela, o livro de vocês não passou nenhum exercício envolvendo esse teorema. Vou até dar uma olhada aqui se tem o teorema da bissetriz externa. Não tem. Então a gente só vai ver o teorema da bissetriz interna mesmo. Foi aquele que eu já falei com vocês antes disso aqui. E para vocês só vai ficar só bissetriz externa, que é o que eu fiz aqui para vocês. Poderia fazer essa aqui também, né? Deixa eu fazer logo também essa aqui. Vou fazer crescendo esse lado aqui. Então se eu crescer esse lado aqui, fizer um ângulo aqui, isso aqui também é outra bissetriz externa.